Pastor, irmãos, é bom estar na casa do Senhor para ministrar a palavra de Deus. Confesso aos irmãos que às vezes parece que é a primeira vez que eu vou pregar, né? Nós temos que ter temor de Deus, ter temor à palavra do Senhor e saber que o nosso Deus é Ele que atua, é Ele que determina todas as coisas para nós. Nada vem da mão do homem, tudo vem da mão do Senhor. Mas que nessa noite não vai ser diferente também, porque o nosso Deus já se faz presente nessa casa. Hoje é sexta-feira de culto de libertação, né? Que nessa noite possamos levar nossos corações a Deus também. Mas gostaria também que o irmão abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos, capítulo 5, versículo 24 em diante. É uma palavra já conhecida, mas a palavra de Deus, há mais de 2000 anos, ela vem se renovando a cada instante, a cada momento. Ela se renova a cada manhã, a cada noite, a cada momento da nossa vida. Que hoje não vai ser diferente. O Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 24 em diante. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Grande multidão o seguia cumprindo-o. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos tinha sofrendo de uma hemorragia. E muito padecera a mão de vários médicos, tendo desprendido tudo quanto possuía, sem, contudo, nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por detrás dele, entre a multidão, tocou nas suas vestes, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Santíssimo Deus, Pai amado, te busco, Pai, a sua presença, Pai, nessa noite, ó Deus. Que não seja eu, meu Pai, ministrando, Pai, a sua palavra, para que eu possa, Pai, ser usado, Pai, poderosamente, sendo ministro, Pai, dessa casa. Vem, Pai, me usar poderosamente nesse momento, Senhor. Que teu Espírito de Deus venha falar com a tua igreja. Assim eu te peço a tua bênção, em nome de Jesus. Amém? A palavra é bem sucinta para nós, ela é bem clara para nós. Ele nos relata para nós que uma grande multidão seguia o cumprimento. Nós sabemos que aonde Jesus está, onde Jesus se encontra, existe uma grande multidão. Mas nessa multidão, nem todos professam a mesma fé, ou têm a mesma visão que os irmãos têm. Às vezes estão ali somente caminhando junto, mas não só faz o volume, não faz a diferença. Estar no meio da multidão, isso não quer dizer caminhar com Cristo. Estar no meio da multidão, isso não quer dizer que eu estou buscando ao Senhor. Muitas vezes eu quero saber o que está acontecendo naquele momento. Quem é que está passando? Que fator é esse? Por que tem tanta gente aqui agora? Muitas vezes a sua visão não está diretamente ao Senhor, mas sim saber que andar com o Mestre, estar do lado do Mestre, a fama do Mestre faz com que o seu ego seja cheio, mas o seu interior, a sua vida está vazia, porque você realmente está no meio da multidão, mas não está com o coração voltado para o Senhor. Estamos aqui hoje, nós temos que saber que nós temos um propósito em nossas vidas. Qual é o propósito nosso aqui hoje? Estamos somente porque hoje é sexta-feira, culto de culto. Nós temos que ter um objetivo em nossas vidas, nós temos que ter um marco, uma direção na casa do Senhor. E diz, ali naquele momento existia uma mulher, há 12 anos, estava com a sua hemorragia, passando dificuldade, e diz a palavra que esses 12 anos, ela gastou tudo o que tinha, todos os seus bens, ela gastou tudo aquilo que possuía, a sua família, na verdade, seus bens foram gastos. O que restou para essa mulher foi ser colocada fora da sua casa, colocada no arraial, para que ali ela ficasse separada do povo, porque a mulher com esse problema, ela era vista como maldição na família, e ali ela fica 12 anos, naquele momento ali, 12 anos, afastada da sua família, afastada do seu ente querido,
afastada dos seus pensamentos se ia ser curada ou não, à mercê de uma situação que ela não saberia mais o que ia acontecer. 12 anos que ela não vê a sua família, não tem um contato com ninguém, 12 anos abandonada naquele local. Mas, diz a palavra do Senhor, um dia ela ouviu falar de Jesus. Ouvir falar de Jesus, amada, é você começar a saber quem é Jesus. Porque o que ela ouvia falar de Jesus era muito importante para a sua vida. Ouvir falar de Jesus Cristo é você saber, aquele que você está ouvindo, aquele homem poderia mudar a tua história. Jesus podia trilhar novos caminhos para a tua vida. Ouvir falar de Jesus, que ele fazia milagre, que ele curava. Era o homem que ressuscitava os mortos, é o homem que abria as portas, é o homem que fazia, dava um novo recomeço, o homem que poderia mudar a história daquela mulher. A única esperança que ela tinha é o que ela tinha ouvido, que Jesus, ele podia reescrever a sua nova vida, ele poderia dar a ela um novo tempo. Isso é para nós também, querido. Quando nós passamos por lutas, por dificuldades, não temos a quem recorrer. E a última instância da nossa vida, depois nós gastamos todo o nosso dinheiro, gastamos todo o nosso tempo, olhamos para o mundo, buscando as coisas do mundo, nada resolve, nada muda, nada acontece. A única palavra de consolo que você vai ter no mundo é o seguinte, irmão: você vai morrer, não tem solução para o seu problema. O seu caminho não tem retorno. Mas aqui nós esquecemos, às vezes, aquele que não conhece Jesus. Esquece quem assina é Ele. Quem dá a sentença final sobre as nossas vidas é Deus. Não tem outro homem, a não ser Jesus Cristo, que possa dar a sentença de vida ou de morte. Só Ele pode determinar quais são as situações que nós passamos. E essa mulher, restava nada para essa mulher mais. Longe da sua casa, longe dos seus filhos, se tivesse filhos, mas aqui eu acho que não tinha filho, mas longe da sua casa, longe dos seus gostos, ali pela sua própria sorte. Mas ela tinha no seu coração dizendo: se eu tocar em Jesus Cristo, se eu apenas lhe tocar, eu serei curado. Essa é a diferença aqui. Não é estar no meio da multidão. Não é você fazer diferença. Você tem que ser a diferença. Nós possamos estar a igreja cheia, mas muitas vezes somente uma pessoa vai tocar em Jesus. Talvez essa pessoa é você hoje, que precisa do milagre, precisa da restauração de vida. Eu não sei como você chegou, eu não sei como você está, mas eu sei que o fiador dessa obra chama-se Jesus Cristo, e Ele pode reescrever, Ele pode mudar a tua história. Isso é fé. Essa mulher, ela não tinha a fé que nós temos hoje, mas a fé foi gerada nela quando ela disse: eu ouvi falar de Jesus. Ela só ouviu, ela não tinha visto Jesus, ela não tinha experimentado os milagres de Jesus, ela não tinha convivido com o Mestre, ela só tinha ouvido falar. Quantos de nós vivemos o milagre de Deus, conhecemos Deus e não honramos a Deus? Somos frios, somos fracos, crente que às vezes não ora, não busca, espera que o irmão ore por você. Irmão frouxo, não tem tempo para orar, não tem tempo para buscar, não tem caminhada com Jesus, não tem comunhão com Jesus, não conhece Jesus, não teve convivência com Jesus, não passou as provas com Ele. Por isso, irmão, que muitas vezes pessoas não recebem o teu milagre, porque ele acha que o milagre de Jesus tem que ser imediato. Mas se o seu coração não está alinhado a Ele, como que Ele quer como você quer que Ele alinhe, abençoe você? Se eu não tenho comunhão com o Senhor, como é que Ele vai abençoar a minha casa? Se eu não tenho intimidade com Ele, como que Ele vai entrar na minha vida?
Como que eu vou falar de Jesus Cristo se eu não o conheço, se eu não tenho experiência com Ele, se eu não ando com Ele, se eu não entrego a vida a Ele, se eu não deixo Ele cuidar da minha vida, se eu não coloco os meus caminhos na presença dEle, como que Ele vai me abençoar? Sabe o que nós queremos, irmão? Que Deus desce e faça tudo para nós. Além de Jesus ressuscitar Lázaro, Ele também tem que tirar a pedra. A pedra quem tira é você. A sua conduta, aquilo que você fala, aquilo que você prega, a sua conduta não condiz com aquilo que você vive. Essa é a diferença. Como é que nós vivemos na presença do Senhor? Somos falhos, mas Ele sempre nos dá a oportunidade de recomeçarmos de novo. Essa é a diferença. Erramos, mas nós vamos para os pés da cruz. Porque é ali, amado, que cresce o crente. Ali que cresce o verdadeiro irmão. Não é tomando, puxando o tapete do meu irmão, que eu vou crescer no ministério. O meu lugar em Cristo Jesus está ali. Poderá vir outra pessoa pregar mais do que eu. Poderá vir outro mais bonito, falar mais bonito, mais entregue. Mas então a interpretação melhor. Mas o meu lugar em Cristo está reservado. Como assim o seu lugar está lá? Porque ninguém vai tomar o seu lugar. Ninguém vai tirar a sua posição. Hoje, amado, infelizmente, eu pude caminhar em algumas igrejas. Não mais agora. Mas eu vi irmãos tentando ocupar o lugar do presidente. Achando que ele poderia ocupar o lugar do presidente, o anjo da igreja. Ele poderia ocupar esse lugar é dele. O ministério não foi dado a mim, não foi dado a você. Nós estamos debaixo de uma cobertura, irmão. Nós temos que saber que nós estamos debaixo de uma cobertura. E é para ele que Deus deu. Sabe o que gera isso? Sabe quem ganha isso? É Satanás. Porque hoje Satanás não vai mostrar para nós, vindo bonito, vindo feio, como antigamente, com o garfinho na mão, vermelhinho, chifrinho, rabinho. Não. O Satanás hoje, amado, é igual aquele que você pensa. Ele vai parecer com você muito bonito. Ele vai aparecer com coisas boas. Vai lhe dar um prato bonito. Ele ajuda a fazer o ato errado, mas ele não esconde. Então hoje, amado, nós temos que saber quem é que nós queremos. Essa mulher, ela queria a sua cura. Ela só ouviu falar de Jesus. E nós temos experiência com Ele. Na nossa casa, no nosso ministério, nossos filhos. Quando nós oramos a Deus, a mãe desesperada, orando para um filho, ela sabe que a bênção vai vir. Ela tem a certeza que a bênção vai chegar. Vai vir do Senhor. Nem que seja Ele mandar o inimigo para te abençoar, Deus vai cuidar dos fiéis. Deus não erra o seu endereço. Deus sabe quem você é. Deus sabe o que você precisa. Nós não precisamos, amado, correr atrás da bênção. Se eu sirvo a Deus, se eu caminho na presença do Senhor, a bênção virá até a mim. E muitas vezes, amado, Jesus está passando do nosso lado. E nós não percebemos que o Mestre está do lado. Nós não percebemos que Deus está cuidando de nós nos nossos mínimos detalhes. Não é fácil olhar a presença de Deus, colocar a vida na presença do Senhor, adorar a Deus quando está tudo bem, é maravilha. Adorar a Deus quando o celeiro está cheio, quando a nossa finança está abundante, quando a nossa vida está beleza. É normal, é fácil. Mas quando chega o tempo da escassez, quando chega o tempo da seca, quando chega o tempo de você ajoelhar e acreditar no Senhor, esperar somente dEle, olhar para o céu e dizer, o céu pode estar em bronze, para os outros, não para aquele que segue a Deus. Deus, a porta que Deus abre, ninguém fecha. E a porta que Deus fecha, ninguém abre. E às vezes nós buscamos, esperamos um milagre para hoje. Mas Deus tem que nos preparar para a bênção dEle. Porque a bênção de Deus, ela é abundante. Ela não é pequena, a bênção de Deus é muito grande.
Você pode olhar para as tuas mãos hoje e falar assim, eu não tenho nada na mão. Mas você não precisa de nada, para Deus te abençoar, você não precisa de nada. Só precisa de um posicionamento, obediência ao ministério, obediência à palavra do Senhor. Como a fé vem no ouvir a palavra de Deus. Mas se eu não obedeço o Evangelho, se eu não leio, eu não busco o Evangelho, como que Deus vai mudar a minha história? Como é que eu vou me fortalecer a minha fé se eu não leio, se eu não busco em Senhor? Quantos aqui já pediu, Senhor, me encha hoje com o teu Espírito Santo de Deus? Eu tenho comigo, irmãos. A gente só dá um glória a Deus quando o vaso está cheio. Quando nós ficamos quietos, sabe por quê? O meu vaso está enchendo. Porque eu estou vazio. O que mais tem hoje, amado, são ministérios vazios, que não prega mais a palavra de Deus, prega prosperidade. Prosperidade é nessa terra. O pastor diz, maldito é o homem que confia no seu próprio braço, no braço de carne. Aí ele diz também, se nós confiarmos somente nessa terra, somente nesse tempo, que nós esperamos? No galadão aqui na terra, nós temos um galadão melhor para nós, reservado para cada um de nós. Ouvir falar de Jesus, mas viver Jesus tem muita diferença. Caminhar com Jesus é deixar para trás deixar nosso passado, é entregar para Ele nossos caminhos, deixar com que Ele venha direcionar os nossos caminhos. É fácil? Não é fácil, querido. É uma decisão, é uma opção que você tem, é a única opção que você tem. Aceitar Jesus ou ser condenado. Não tem, nós só temos dois caminhos, duas portas, duas opções e dois lugares para ir. A decisão é nossa. Passar pela porta estreita, andar no caminho certo, escolher Jesus, receber o céu, é a opção nossa, é uma entrega para nós. O céu está prometido, amado, para todos aqueles que creem em Cristo Jesus, que realmente entregou a tua vida para Ele. E diz a palavra do Senhor, porque dizia, se eu apenas lhe tocar nas suas vestes, serei curada. Essa é fé. Ela não queria muita coisa, ela só queria, amado, tocar na veste do Senhor. Eu tenho comigo que o milagre dessa mulher, ela recebeu o milagre, começou a gerar nela, quando ela saiu da sua casa. Quando ela saiu na praia, colocou os pés na estrada para ir atrás de Jesus, ali começou a sua caminhada de fé. Ali começou o seu milagre. Ele foi concretizado quando essa mulher tocou em Jesus. Olha, irmãos, a palavra de Deus diz que Jesus, existia uma grande multidão, e todos eles apertavam Jesus, empurravam Jesus, mas nenhum deles pôde dizer, eu senti Jesus. Saiu virtude de Jesus. Estar naquela multidão só estava fazendo volume. Nós temos, amado, de fazer a diferença. Mas aonde é que eu faço a diferença, bicho? É na leitura. É tempo de comunhão com o Senhor. É meu tempo de dedicação, de oração com o Senhor. É meu tempo de andar corretamente com as minhas coisas no mundo. Ser o exemplo no mundo. Ser o sal da terra. Porque Jesus disse, sejam meus seguidores. Por isso quer dizer, aonde Jesus colocar o pé, eu também posso colocar meus pés em cima das pisaduras do Senhor. Porque diz a palavra do Senhor, e sobre as suas pisaduras Ele levou nossas dores, levou nossas feridas. Então eu posso ter a ousadia de pisar onde Jesus pisou. Ele diz que eu tenho que ser o seu seguidor. Ele é meu exemplo. Quando eu olho para o altar de Deus, eu tenho que ver homens, mulheres compromissados com a palavra, com a verdade. Não existe o eu, existe Jesus. Quer crescer? Quer que o teu ministério cresça? O ministério é que nem uma criança. Quanto você mais lê, você mais busca, você ora, mais ele cresce. Quanto mais eu busco a presença de Deus, mais o meu ministério cresce. Mas ele não cresce para cima, ele cresce para baixo.
Porque o servo de Deus, o mais baixo que ele pode chegar, é aos pés do Senhor Jesus. E quando eu coloco o meu rosto no pó, eu estou alcançando a maior plenitude da presença de Deus. Porque eu estou buscando a essência essencial de Deus. Eu não estou falando de qualquer pessoa. Eu estou dizendo aquele que veio para resgatar, que veio para mudar o mundo, para tirar, para derrubar Satanás, para pisar na cabeça de Satanás, para nos direcionar a um novo caminho que Ele preparou para mim e para você na cruz do Calvário. Derramado com sangue. Ali Ele abriu as portas para nós. Ali Ele abriu um novo caminho e deu a esperança para que nós possamos voltar novamente ao Pai. Mas para isso, querido, eu tenho que obedecer o Evangelho. Obedecer, deixar, amado, as coisas do mundo, é seguir um caminho reto, um caminho direcionado ao Senhor Jesus. Porque é somente a palavra de Deus que pode nos direcionar. Não existe outra maneira, amado, de eu acompanhar Jesus se eu não ler, se eu não buscar. Falaram para mim. Talvez você está dando ouvido para as pessoas que não têm compromisso com o Senhor. O que mais tem, amado? Pessoas para tirar você da presença de Deus. Para dizer para você o que está fazendo naquela igreja. Eu não preciso, amado. O mundo está bom para mim. Para Satanás, qualquer coisa está certo. O certo é errado para ele, está tudo certo. Se nós ficarmos em cima do muro, querido, eu vou alertar os irmãos que o muro pertence a Satanás. Nós teremos, amado, que crer pela fé. O que nos conduz a Jesus é fé. A fé começa em Jesus Cristo e termina em Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. A fé começa em Jesus Cristo e termina em Jesus Cristo. Essa mulher, no meio daquela multidão, todo mundo empurrava, todo mundo apertava. Agora imagine, irmão, uma mulher fraca, 12 anos, com hemorragia de sangue, hemorragia, fraca, debilitada. Como que essa mulher chegou no meio de todo mundo, sem que ninguém visse? Porque se alguém visse ela ali, ela podia ser apedrejada. Ela era dada como imunda. E ninguém percebeu que aquela mulher estava ali. Só fala, amado, que ela chegou onde Jesus estava. Eu tenho comigo o caminhar dela, a fé dessa mulher. Ela não desviou o seu caminho, não desviou o seu foco para lado nenhum. Ela foi direto no seu objetivo. Ela foi direto no mestre. Ela foi direto a quem pode resolver o seu problema. Talvez o problema que você tem hoje, irmãos, que nós estamos contando para as pessoas erradas. Nós estamos buscando as pessoas erradas. Depois você conta aqui o seu problema para os outros. Aí vão falar de você, mas falar de mim. Mas lá você abre a tua vida para qualquer um. Paulo fala que nós somos uma carta aberta, lida e relida, mas pelo cristão. Isso quer dizer, quando você olhar para mim, ou eu olhar para você, eu tenho que ver em você uma pessoa de Deus. Eu tenho que olhar em você a presença de Deus. Isso que Paulo está dizendo, a carta aberta. Não é eu contar a minha vida para você, ou você para mim. Quer contar a tua vida para... Entra no teu quarto escuro, fecha a porta. Fala com Jesus. Ele vai te ouvir. Já convidou Jesus para sentar na cadeira com você no teu quarto? Já chamou Jesus para sentar no banco do teu carro? Você já conversou com Jesus? Já contou a tua vida para Jesus? Quantas vezes eu pedi para Jesus sentar no meu carro? Quantas vezes? E parece que não tem resposta. Parece. Uns tempo atrás, eu cochilei na Dutra. Estava com o meu carro de madrugada, eu cochilei na Dutra. Eu só sei que eu acordei bem longe onde eu estava. Não contei para ninguém. Eu vim para o culto. Aí eu tive uma revelação aqui. Após isso, Deus dirigiu o seu carro na Dutra para você. Eu não tinha contado para ninguém.
Eu não conto certas coisas para ninguém. Porque muitas vezes eu gosto de saber se Deus ainda está me ouvindo. Isso é eu. Eu não duvido do Senhor. Que o mais alto grau que eu pude fazer, a maior entrega que eu tive, eu coloquei nesse altar. E Deus respondeu o que eu queria para mim. Então, amados, estar no meio da multidão é fácil. Mas você ser a diferença requer atitude, requer posicionamento. Eu não tenho que ser aquilo que você quer que eu seja. Eu só sou aquilo que você quer que eu seja quando eu faço aquilo que você quer que eu faça. Aí você incomoda as pessoas. Porque quando você... Eu vi uma frase escrita uma vez que dizia assim: quando nós afrontamos o poder, ele responde com silêncio ou responde com sangue. Hoje, quando você afronta o poder político, tenho quase certeza, a maior parte é com sangue. Não é no silêncio. E nós às vezes somos enganados, irmão, por esse mundo, achando que o que o mundo nos oferece é melhor que o Evangelho de Jesus Cristo. Nós olhamos, é muito triste você olhar, muitas pessoas estão com tatuagem marcada, mas você não vê o rosto de Cristo, você não vê nada evangélico ali, somente podridão. Vai perder o céu por isso? Não. Mas por que você está sujando o teu corpo, o templo do Espírito Santo de Deus? Por que você suja o Espírito Santo de Deus, o templo? Se você, quando vai mudar para uma casa, você não pinta aquela casa para você entrar ali, para você se sentir bem ali dentro? Por que o Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade, tem que entrar às vezes num templo que poderia estar mais limpo? Você não vai perder a salvação por causa de uma tatuagem. Mas eu posso melhorar a minha casa do Espírito Santo de Deus, não posso melhorar? Porque quando eu não tinha conhecimento, eu podia fazer as coisas do mundo. Mas hoje eu tenho conhecimento e ainda continuo sujando o templo de Deus. Irmãos, todo o meu ministério que Deus me deu, eu não afronto ninguém, não acuso ninguém, não aponto ninguém, mas a verdade tem que ser dita, a verdade tem que ser manifesto, porque a verdade não vem de mim, vem do Espírito Santo de Deus, vem da própria palavra de Deus, e a palavra de Deus ela é livre, porque muitas vezes a palavra nos incomoda. Sabe por que nos incomoda, irmão? Porque está nos direcionando no caminho certo. Porque o dia que a palavra de Deus não me direcionar, não me afrontar mais, algo que está errado na minha vida. E ter o temor e temor do Senhor, isso é respeito ao Senhor. E diz a palavra do Senhor, e assim que ela tocou em Jesus, a sua hemorragia parou. A fé dessa mulher era tão grande, ela só apenas dizia no seu coração: se eu lhe tocar, eu serei curado. Às vezes nós passamos meses, muito tempo, mas Deus não fala comigo, Deus não me ouve, Deus não está na minha vida. Porque Deus não falou comigo, não é que Ele não está comigo. Deus, Ele está em todo lugar, querido. Às vezes Deus está no silêncio, deixando a gente aprender o que Ele quer fazer. Às vezes também quer nos corrigir, porque Ele nos ama. E diz a palavra, assim que ela tocou nele, a sua hemorragia estancou-se. Então Ele diz, e nesse momento ela foi curada do seu flagelo. E Jesus conhecendo, reconhecendo, Ele diz, alguém me tocou? Jesus conheceu o toque daquela mulher. No meio daquela multidão, uma pessoa só tocou em Jesus. E ele reconheceu que dele saiu virtude. Quem me tocou? Perguntou Jesus.
Os discípulos disseram: Senhor, nesse aperto, esse empurra para lá e para cá, o Senhor lhe pergunta quem lhe tocou? Aos olhos humanos, querido, jamais poderiam ser tocados. Aos olhos humanos, ninguém não ia perceber nada. Mas a vida espiritual, o coração daquela mulher estava voltado às coisas espirituais. Ela não estava mais preocupada com o carnal. Ela estava preocupada em buscar a presença de Deus. Ela queria simplesmente tocar em Jesus. Ela queria simplesmente sentir o tato de Jesus. Ela tocou na orla de Jesus. Para aquela mulher tocar na orla de Jesus, ela estava no chão. É o lugar mais alto que o cristão pode chegar, querido. Então ela estava nas alturas. O seu coração não estava mais nesse mundo. O coração dela, a vontade dela estava no Mestre. Não importa o que vai acontecer do meu lado, não importa quem está olhando para mim, não importa o que está acontecendo aqui, eu quero tocar em Jesus. Talvez hoje nós possamos tocar em Jesus Cristo pelo louvor, pela adoração, pela uma vida reta, pela uma entrega sincera a Ele, por um coração quebrantado. Aí nós possamos tocar em Jesus Cristo. Porque o cristão, ele não anda por vista, ele anda por fé. Nós andamos, irmãos, pela fé. Porque se nós andarmos pela vista, o mundo vai dizer para mim: não adianta, você perdeu. Mas quem diz isso é o inimigo, é o tentador. Mas ele já é julgado, ele já está condenado. Mas para nós não, para nós tem esperança. Há um céu, há um caminho novo, há um caminho que Jesus abriu para mim e para você, querido. Então, pela fé e pela graça, nós possamos trilhar esse caminho e chegar até o céu. Mas ele diz para nós aqui, e Tiago diz, né, que sem obras, a fé sem obras, ela é morta. Nós temos que ter a nossa fé e também fazer as nossas obras. Muitas pessoas mostram a sua fé pelas obras. O que é que nós estamos fazendo para Jesus? Eu tenho tirado tempo para arrumar a igreja, eu tenho tirado tempo para ministrar a palavra do Senhor, eu tenho tirado o meu tempo para fazer algo para Deus. Que Abraão também foi abençoado pela fé, quando entregou o seu filho. Ali foi a obra de Abraão, de Isaac, a entrega de Isaac. A Raabe só ouviu falar de Jesus, ouviu falar de Deus, teve temor. Ouvir falar de Jesus Cristo, amado, é você saber quem Ele é, conhecer Jesus na intimidade. E diz a palavra do Senhor: quem me tocou? Talvez você hoje também vai tocar em Jesus Cristo. Esse toque, amado, ele é pessoal, ele é individual, é você e Deus. Que eu não conheço o coração de ninguém, não conheço o seu interior, mas o meu Deus conhece. Ele sabe quem nós somos, porque quando Ele vai nos abençoar, amados, Ele conhece, vem pela direção correta para nós. Tocar em Cristo, tocar em Jesus Cristo, requer intimidade, requer vida em comunhão, requer a busca contínua. Eu sei que nem todos os dias nós estamos fortalecidos para orar, eu sei que tem dias que está cansado, está difícil, mas nunca deixe de perder o foco de orar em Jesus Cristo, porque o combustível do crente é a oração. Se o crente que não ora, ele é fraco na fé. Nós temos que orar sim. Então diz ele, porém, olhava ao seu redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada, tremendo, concisa do que nela se apoderara, e veio, prostou-se diante dele e declarou toda a verdade. O que acontece, amado? Muitas vezes nós somos curados, nós somos abençoados, mas nós não damos testemunho, nós não falamos. Talvez na nave da igreja, no nosso meio, tem uma pessoa que precisa ouvir o que Deus fez na sua vida. E muitas vezes, amado, nós achamos que o que Deus fez para nós é pequeno, mas aquela pessoa que está chegando, o pequeno para ela é grande, a esperança para essa mulher é grande,
Eu posso dizer, quando eu entrei na igreja, a primeira vez que eu entrei na casa do Senhor, nessas portas, eu olhei e falei assim, nessa igrejinha, já falei isso várias vezes aqui, eu entrei, querido, acreditando que Deus ia fazer as coisas do meu jeito, que Deus ia mudar as coisas que eu queria, que minha casa estava destruindo, minha casa estava destruída, eu estava quase perdendo a minha filha, eu achando que Deus ia operar do meu jeito. Eu lembro que eu sentei mais tarde da igreja, mais no final, eu vi o culto, parece que não aconteceu nada, para mim, mas ali Deus foi trabalhando, do jeito dele, no tempo dele, Deus foi mostrando, foi trabalhando, aquilo que eu achava pequeno, se transformou grande. Então às vezes eu costumo achar que as coisas são pequenas para nós queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito, Deus não trabalha do meu jeito, se Deus fizer, Ele é Deus, mas se eu não fizer, Deus da mesma forma, querido. O que eu tenho que fazer, é eu que tenho que buscar o Senhor, é eu que preciso dEle, porque lá no céu, a miragem de anjos, dizendo santo, 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 aleluia, Ele não precisa da minha glória aqui embaixo, tem uns anjos que glorificam Ele 24 horas, dia e noite, lá só tem dia, né? Que Jesus é a luz do santuário, reservada para nós, né, irmão? E ela chegou e contou toda a verdade para Jesus. É isso que nós precisamos, amados. Nós ser sinceros, nossos testemunhos. A nossa vida, as bênçãos que nós recebemos, a nossa conduta que nós recebemos aqui dentro, a nossa transformação que Deus fez dentro de nós. Primeiro Deus nos muda nosso interior, para depois Ele nos usar. Isso precisa passar para as pessoas que estão a caminho. Tem pessoas que precisam apenas dizer assim, ó, Jesus te ama. Só isso. Às vezes está tão machucada, tão ferida, e às vezes não é acolhida. Porque quando nós damos nosso testemunho à nave da igreja, é uma injeção de ânimo. O Espírito Santo de Deus vai conduzir nosso testemunho àquelas pessoas que precisam. Porque nós temos que ser um exemplo para eles. Nós estamos mais tempos aqui, então eles têm que olhar para nós, sabe, ser acolhido por nós. Porque quando eu entrei nessa casa também estava cheio de problemas. E outros irmãos me acolheram. Quer dizer isso? Que Jesus planta onde não colheu. Jesus colhe onde não plantou. Nós fazemos a obra aqui. O outro pastor pode colher lá na frente, mas o fruto foi plantado aqui. O Espírito Santo de Deus começou a trabalhar aqui. E quantas pessoas que vieram para cá estão sendo fortalecidas aqui? É Deus trabalhando, é a fé trabalhando, é o toque em Jesus Cristo, é a entrega. Talvez onde a pessoa estiver até no passado, lá, ele não conseguiu tocar em Jesus. Talvez a palavra não chegou suficiente à mudança dele. Mas aqui ele está encontrando a presença do Senhor, dia após dia. Então nossos testemunhos é muito importante. Então Jesus disse, Ele disse, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz, ficas livre desse mal. O que nos cura, amado, é a nossa fé. Jesus só opera em nós, se eu tiver fé, se eu crer que Ele vai abençoar a minha vida, se eu crer que Jesus Cristo Ele vai mudar a minha história. O crer, amado, é depositar nele toda a sua confiança, toda a sua fé, entregar a Ele, é depositar na mão dele, não é colocar e tirar de volta, não. Fé é determinar, entregou a Ele, deixa Ele cuidar, é crer totalmente, não importa o que aconteça, se está bem ou está mal, Ele vai mudar, Ele sabe o que é melhor para nós. Então ela disse ali, fique livre desse mal. É isso que tem que profetizar essa noite, amado. O que você veio buscar hoje, a libertação, a sua cura, está na palavra de Deus. A palavra é essa, a tua fé te salvou. Qual é o tamanho da tua fé? A fé, não tem como dimensionar a fé de uma pessoa.
Eu não tenho como medir a fé de uma pessoa, nem você medir a minha. Mas a conduta nossa na presença do Senhor. E eu sei que em qualquer momento da minha vida, qualquer estágio da minha vida, por mais difícil que seja, Deus está operando sobre a minha vida, sobre a minha casa. Aí essa é a entrega. É saber que nos momentos difíceis, momentos que está tudo quebrado, está tudo assim, está destruindo, eu ainda sei que Deus está operando. Eu não preciso que o mundo venha, eu preciso que Deus entre e mude a história. É crer, é depositar essa certeza, amado, que Deus é na minha vida. Eu tenho essa convicção comigo. Pode tirar o que quiser de mim, mas não vai roubar de mim o meu Deus. Não importa o que eu tenho passado, a minha fé está inabalável desse mundo, porque eu creio, eu sei que Deus muda a história. Eu vivi, eu tive convivência com Ele, eu tive experiência com Deus. É isso que nós precisamos saber. Como que eu vou dimensionar a minha fé? Não existe. Existe a certeza que Deus vai operar. Não importa a situação que eu estou vivendo hoje, Ele vai mudar a história. Ele vai curar, Ele vai libertar, Ele vai restaurar, Ele vai nos reescrever um novo tempo, uma nova esperança. É isso que nós precisamos, amado. É fé. Saber, amado, a esperança é a última que morre. A nossa esperança é Cristo Jesus. A nossa esperança no mundo não pode nos dar. Quem pode nos dar é somente Jesus Cristo. Tempo de restauração, tempo de vida, família reestruturada, família na presença do Senhor. Colocar Jesus Cristo como esteio dentro da nossa casa. O alicerce da nossa casa é Cristo Jesus. E a pedra nós temos que estar fixado nessa pedra que é Jesus Cristo. Porque quando eu digo, eu estou fixado em cima de uma pedra, onde que eu possa me curvar é só até o chão, amado. Não mais do que isso. Só aí. Porque eu costumo dizer, que eu já ouvi também, no mato, a gente só pode entrar até o meio, que do meio para lá já é saída. Então, quando nós estamos com Jesus, amado, Ele vai nos tirar das situações difíceis. Quando nós colocamos a nossa vida, entregamos a nossa vida para Jesus, buscamos nele, cremos nele, e depositarmos nele, saber que Ele é o Senhor da minha casa, o Senhor da minha vida. Não tem diabo que vai te roubar você não, querido. Então hoje é tempo de restauração, querido. Hoje é tempo de libertação. Que o Senhor Jesus venha libertar você de todo o mal. Que o Senhor Jesus venha curar a sua vida nessa noite. Que Ele responda a você o que você precisa nessa noite. Que Ele possa entrar na tua casa poderosamente, nos fortalecer a nossa fé através da tua palavra. Que a tua palavra é água cristalina, água que vai lavar a nossa alma. Que nessa noite, que você receba as bênçãos do Senhor nessa noite. Então aqui que os irmãos ficassem em pé. Eu queria orar para os irmãos nessa noite. Senhor Deus, Pai querido, a tua palavra, meu Deus, foi ministrada, Pai, conforme a tua vontade e o teu querer, Senhor. Meu Deus, então eu te peço, Pai, no tempo de hoje e agora, Senhor, que as tuas mãos, Papai, venha, Pai, sobre cada pessoa que está aqui nessa noite, Senhor. Que tu venha, Pai, trazer no coração deles, Papai, e a resposta que eles precisam, Pai. Que toda enfermidade, meu Deus, que seja, Pai, curada agora, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Meu Deus, que toda afronta, Pai, do inimigo, Pai, sobre a vida deles, Papai, que seja, Pai, quebrada, Pai, seja destruída, Pai, nessa noite, Pai. Mas que a tua graça, Senhor, que a tua presença, Pai, seja manifesta aqui nessa noite, Pai, em cada coração, Papai. Fale, Pai, poderosamente ao teu povo, Pai. Então eu profetizo, Pai, nessa noite, Pai, que o céu se abra, Pai, nessa noite, e derrame, Pai, sobre cada pessoa aqui nessa noite, a tua bênção, Senhor Deus. Que o teu milagre, Pai, sobre essas famílias, Pai, que eles, Pai, sejam, Pai, curados, Pai, seja restaurado, Pai, e abençoado. Assim eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos aplaudir a Deus, amado. Que a honra e a glória é dada a Ele, em nome de Jesus.